Tá bom. Então, tá bem. Então, eu sou a Carol, para quem não me conhece, eu sou intensivista. Peraí, que já não tá dando certo aqui. Trabalho na UTI de Santa Rita, né? Deixa eu ver o que não tá. Agora sim. E eu sou nutróloga também, trabalho na Santa Casa já há mais de 10 anos e faço principalmente esse cuidado de pós-operatório na UTI de Santa Rita. Então, acabei me envolvendo mais com essas questões de nutrição mesmo, e cada vez tenho trabalhado mais com isso, é um assunto que eu gosto muito, né? Então, queria agradecer a Angélica pelo convite. Ano passado a gente já teve essa aula também, acho que foi bem legal. E espero que todos possam aproveitar, né? Então, assim, o objetivo dessa nossa aula hoje, na verdade, é falar um pouquinho de nutrição, mas justamente com essa visão voltada para o cirurgião, né? O que o cirurgião deve saber, né, sobre nutrição nesse período perioperatório? Os resultados, né, das cirurgias, elas não dependem somente da habilidade do cirurgião em conseguir, né, da técnica cirúrgica. A gente sabe que existe todo um equilíbrio entre o trauma tecidual, o tempo cirúrgico, a extensão de tecidos que vão ser lesados durante a cirurgia. É óbvio que essa habilidade cirúrgica ela também vai ser importante para os desfechos, mas vários outros fatores vão acabar contribuindo para isso também. O que acontece quando a gente submete um paciente a uma cirurgia de grande porte é muito parecido com o que acontece num trauma, né? A gente vai ter lesão tecidual, essa lesão tecidual vai acabar levando uma mensagem para o sistema nervoso central com uma liberação de hormônios reguladores e citocinas inflamatórias. Esse processo, fundamentalmente, vai fazer com que a gente mobilize algumas reservas energéticas no nosso organismo. Principalmente acontece a proteólise, né, e a glicólise a partir disso, e a glicogenólise, que é a mobilização dessas nossas reservas energéticas, principalmente acumuladas, né, hepáticas. Com isso, a gente vai ter um aumento da glicose circulante, o que acarreta uma situação de hiperglicemia, e uma resistência insulínica. Então, basicamente, essa resposta metabólica ao trauma, ela vai acarretar um catabolismo proteico, um consumo de proteína. Isso vai ser bem importante depois para a recuperação desses pacientes, para a cicatrização cirúrgica, assim como essa resistência insulínica que acontece nesse pós-operatório, né? Depois de uma cirurgia de grande porte. Mas e o que a nutrição tem a ver com isso, né? Dos fatores conhecidos e que podem determinar ou influenciar os desfechos cirúrgicos, o estado nutricional ou a desnutrição talvez sejam dos mais estudados e mais conhecidos. A desnutrição em pacientes submetidos a cirurgias pode chegar até a 50% dos pacientes, e a gente já sabe, com inúmeras publicações, que a desnutrição no pré-operatório está associada a maiores taxas de infecção, pior cicatrização de feridas cirúrgicas, aumento de permanência hospitalar e, obviamente, com isso, aumento de úlceras de pressão. Esses efeitos da desnutrição prévia, eles vão ser exacerbados pela perda de peso intra-hospitalar. Não é incomum que os pacientes internados acabem tendo uma perda de peso, isso acontece em até 2/3 dos pacientes, e aqueles que perdem peso vão, digamos assim, piorar esse estado de desnutrição prévio. Essa perda de peso intra-hospitalar, ela se dá por inúmeros fatores, mas no caso dos pacientes no pós-operatório, ela está relacionada muito ao procedimento cirúrgico em si. Tá? Tem muitos dados na literatura mostrando o impacto da desnutrição nos desfechos cirúrgicos. Esses dados que eu trouxe hoje, na verdade, eles são dessa publicação que é super recente, agora de 2002, uma revisão bem interessante até para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, depois eu posso mandar as referências, certo? Ano passado, a ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e Enteral, publicou um guideline de cuidado cirúrgico. É o mais recente que a gente tem de pacientes cirúrgicos. É uma publicação bem legal também,
em formato de guidelines, então com recomendações bem práticas, e foi baseado nela que eu preparei essa aula para vocês hoje, tá? Eles têm esse algoritmo, digamos assim, para cuidado perioperatório do ponto de vista nutricional, que a gente vai falar sobre ele detalhadamente ao longo da aula. Eu sei que olhando assim parece confuso, mas na verdade são coisas bem práticas e que a gente consegue fazer no dia a dia. A gente tem 3 momentos da cirurgia, né? A gente tem um momento pré-operatório, né? Que é aquele momento no consultório ou no ambulatório, em que vocês vão ter o primeiro contato com esse paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte. E a recomendação nesse momento, né, para a gente tentar otimizar esse cuidado nutricional, é identificar os pacientes com risco nutricional. Como é que a gente vai fazer isso? Existem ferramentas de triagem de risco nutricional, depois eu vou falar para vocês um pouquinho, principalmente sobre a NRS 2002, que é uma ferramenta bem validada na literatura, principalmente para pacientes internados, mas existe uma sugestão desse guideline que é usar pelo menos 3 valores críticos, vocês podem ver no losango amarelo ali inferior, que é o valor da NRS maior do que 5, que é essa escala de risco que depois eu vou mostrar para vocês, uma perda de peso maior do que 10%, IMC menor do que 18,5 ou albumina menor do que 3. Ali está 30 porque é o valor de referência diferente, a unidade de medida diferente da nossa usual. Então, o que ele está sugerindo aqui? Que nesse momento no consultório, a gente faça uma triagem rápida desses pacientes de maior risco nutricional e aqueles que a gente identificar com baixo risco, né, que é a parte superior aí do nosso fluxograma, então baixo risco nutricional e que está conseguindo comer pela boca ou atinge alvos nutricionais por via oral, a única intervenção que a gente faria no pré-operatório nesse paciente é o uso da maltodextrina 2 horas antes da indução cirúrgica, né? A abreviação do tempo de jejum. Agora, aqueles pacientes vindo para a parte inferior do fluxograma, que a gente identifica como alto risco nutricional, aí é que ele sugere uma série de condutas, mas a primeira seria, inclusive, talvez postergar a cirurgia de 7 a 14 dias, considerando uma pré-habilitação para esses pacientes. No guideline, ele deixa bem claro que, inclusive, teria benefício, mesmo para aqueles pacientes que estariam aguardando uma cirurgia, que estariam esperando uma cirurgia oncológica, por exemplo, a gente esperar de 1 a 2 semanas para melhorar o estado nutricional deles, para que eles pudessem ir para a cirurgia em melhores condições nutricionais. Bom, mas eu identifiquei esse paciente como alto risco nutricional, né, que é a parte de baixo aqui do fluxograma, e eu já sei que eu vou ter que fazer uma intervenção nele no pré-operatório. O que a gente pode fazer? Qual que é o tipo dessa intervenção que pode ser feita? Bom, se o paciente está comendo por via oral, mas simplesmente não consegue comer a necessidade adequada de calorias e proteína por via oral, no primeiro momento a gente pode associar um suplemento oral e a gente tem 2 tipos ou 2 grandes grupos de suplemento, os suplementos completos e os suplementos com fórmula imunomoduladora. A gente pode, eventualmente, usar a nutrição enteral em alguns pacientes que, mesmo com o suplemento, não consigam atingir alvos nutricionais, ou até mesmo a nutrição parenteral no pré-operatório, preparando esse paciente para uma cirurgia, tá? Então, são todas essas opções que a gente teria nesse momento de pré-operatório para tentar melhorar a condição desse nosso paciente, para conseguir que ele fosse para a cirurgia, digamos assim, com um melhor estado nutricional. No momento da cirurgia, né, então, o segundo momento que a gente poderia ou deveria pensar, né, nessa questão nutricional, e a sugestão aqui do nosso fluxograma vai ser considerar o posicionamento de sonda jejunal ou por jejunostomia ou nasoentérica, dependendo do tipo de paciente, para aqueles pacientes que forem submetidos a cirurgias de trato gastrointestinal superior ou pâncreas, que provavelmente a gente imagina que vai ter dificuldade para conseguir comer por via oral no pós-operatório. Então, esses pacientes talvez se beneficiem da gente colocar uma sonda durante a cirurgia, certo?
E o terceiro momento, que é o pós-operatório, e é aqui que, na verdade, já está bem definido pelos guidelines do ERAS também, né? O ERAS, vocês sabem, é uma reunião, desculpa, de experts, né? Desde 2005 eles vêm desenvolvendo guidelines para cuidado perioperatório e dentre os itens, digamos assim, que fazem parte desse cuidado, está o cuidado nutricional. Não é só relacionado à dieta, mas um dos fatores analisados nesses bundles do ERAS é justamente a questão nutricional. E o que esses guidelines todos nos falam é que no pós-operatório a dieta deveria começar precocemente, sendo que precocemente nos guidelines do ERAS e nesse da ESPEN, eles sugerem que seja nas primeiras 24 horas. Bom, mas nem todos os pacientes no pós-operatório a gente vai conseguir iniciar essa dieta tão precocemente, né? Então, aqueles que tolerarem a dieta por via oral precoce, ótimo, é essa que vai ser sempre preconizada. E aqueles que não tolerarem ou que não conseguirem, por 5 dias, se nutrir adequadamente, aceitar a dieta oral, ou que por 7 dias aceitem menos de 50% do que foi calculado de necessidade calórica e proteica, esse paciente vai precisar de uma terapia nutricional, que vai poder ser desde o uso de sonda nasoentérica até a associação de nutrição parenteral. Então, esses valores assim que a gente esperaria para tentar atingir os alvos nutricionais antes de associar vias, né, de nutrição, seria isso, 5 dias ou 7 dias consumindo menos de 50% do que era recomendado para esse paciente. E a parte final do fluxograma, então, falando da alta, né, do momento da alta, da importância desse aconselhamento nutricional na saída do hospital, com o uso de suplementos, algumas vezes, inclusive, o uso de sonda por algum período após a alta, para garantir a total recuperação cirúrgica desses pacientes, tá? Então, a gente vai falar detalhadamente agora sobre todos esses passos, tá? Então, o primeiro passo é ainda lá no pré-operatório, no momento da consulta, né, de pré-operatório, que é identificar os pacientes em risco nutricional. Então, conforme eu mostrei para vocês ali no fluxograma, ele sugere que a gente use esses pontos de corte, digamos, para identificar os pacientes com maior gravidade, tá? Aqueles com IMC menor do que 18, perda de peso de pelo menos 10%, né? Albumina menor do que 3 e a NRS maior do que 5. Eu trouxe aqui para vocês a NRS, ninguém precisa saber isso de cor, tem até aplicativo para calcular, e normalmente quem faz essa parte da avaliação do risco acaba sendo a nutricionista da aplicação desses scores, né? Só para vocês entenderem como é que é essa escala, uma escala bem simples, ela tem 2 partes, uma triagem inicial, que são 4 perguntas, e quando a gente responde sim para qualquer uma delas, a gente acaba indo para a parte inferior. Então, na parte de cima, que é uma triagem bem ampla, IMC menor do que 20, perda de peso qualquer, aqui sem quantificar, redução da ingesta na última semana, e se o paciente apresenta alguma doença grave, está em mau estado geral ou na UTI. Então, a maioria dos pacientes submetidos à cirurgia de grande porte ou apresentam uma doença grave, né, na sua maioria das vezes algum tipo de neoplasia, enfim, mas é muito comum a gente responder sim para alguma dessas perguntas. Então, a gente cai para a parte inferior, a gente tem 2 colunas, a da esquerda aqui na tela é o estado nutricional, então os pacientes vão pontuar de 1 a 3 de acordo com a perda de peso, a diminuição da ingesta e o IMC, certo? E a parte da direita é de acordo com a gravidade da doença. Mas, de novo, acho que no consultório, o que é mais importante da gente identificar são esses valores de risco. Se vocês conseguirem, numa consulta de pré-operatório, ver o IMC do paciente, perguntar sobre a perda de peso, a diminuição de ingesta, ótimo, é um dado a mais, e essa dosagem de albumina no pré-operatório, e a partir do momento que identificou um paciente com risco nutricional, ou
se for o caso, né, enfim, já fazer uma intervenção ou encaminhar esse paciente para uma nutricionista, para uma nutróloga, para que possa fazer essa preparação para a cirurgia, certo? Então, aqui só falando um pouquinho da albumina, né? Eles nos falam ali para usar a albumina de 3 como valor, abaixo de 3, na verdade, como sendo um fator de risco, né, para esses pacientes cirúrgicos. A albumina, ela é uma proteína com síntese hepática e ela sofre inúmeras interferências, né, principalmente infecções, doenças hepáticas, obviamente, né, traumas e uma série de outros fatores vão acabar influenciando o valor da albumina. Além do que, ela tem uma meia-vida de 20 dias, então ela não é um bom marcador, principalmente para a gente fazer de maneira sequencial em poucos dias, porque normalmente a gente não vai ter uma alteração muito grande de albumina a cada 2, 3 dias, a menos que isso seja reflexo de uma doença hepática, de uma insuficiência hepática, né? A pré-albumina, ao contrário, ela tem uma meia-vida bem menor e ela até poderia ter um maior valor assim nessa triagem, mas ela não é disponível para a gente fazer usualmente, né? Então, lembrando, a hipoalbuminemia é um fator de risco cirúrgico, sim, né? Esse valor menor do que 3 está associado, né, a maior risco, a piores desfechos cirúrgicos, principalmente de recuperação, obviamente, né? Mas ela reflete muito mais o catabolismo e a gravidade da doença de base do que o estado nutricional. Então, a gente deve sim usar ela como uma triagem de risco, né? Que é isso que nos está indicado ali, mas sabendo das limitações para o seu uso, certo? Bom, então a gente já identificou o nosso paciente que está em risco nutricional, o que a gente vai fazer nesse momento de pré-operatório? É o momento da gente fazer essa intervenção nutricional, tá? Também já muitas publicações mostrando o benefício desse uso, principalmente de suplementos orais no pré-operatório, tanto para pacientes submetidos a cirurgias abdominais, seja pelo motivo que for, seja qual for a causa, né? Aqui a gente tem, comparando os dois grupos, né, menos complicações infecciosas, principalmente nos pacientes que acabaram recebendo essa nutrição pré-operatória, e todos os estudos mostram que aqueles pacientes que mais se beneficiam dessa intervenção no pré-operatório são justamente aqueles de maior risco nutricional. Então, de novo, aqueles pacientes com maior risco são os que a gente realmente deve fazer uma intervenção no pré-operatório, tá? Aqui agora só para pacientes oncológicos agora também, mostrando por essa escala de complicações de pós-operatório, uma redução no risco de complicações para os pacientes que acabaram recebendo uma intervenção nutricional no pré-operatório, tá? Faz parte desse controle de pré-operatório o controle glicêmico também, tá? Também já é conhecido que os pacientes diabéticos e descompensados acabam tendo maior risco de complicações infecciosas no pós-operatório. As hiperinsulinemias, hiperglicemias, desculpa, acabam contribuindo para o maior risco de infecções. Então, o ajuste desse paciente, né, a avaliação de um clínico para tentar ajustar medicações e fazer o melhor controle no pré-operatório, certamente vai ajudar, vai beneficiar a recuperação desses pacientes também, certo? E agora, então, falando da intervenção nutricional propriamente dita, então, esses pacientes com alto risco devem sim receber terapia nutricional antes da cirurgia de grande porte, mesmo que para isso a cirurgia deva ser adiada. Então, falam várias vezes, e isso tem em mais de uma fonte na literatura, né, a importância e o benefício, mesmo que se tenha que adiar uma cirurgia oncológica, né, de 1 a 2 semanas, para a gente melhorar a condição desse paciente. Além da intervenção nutricional, eles sugerem também que fosse feito um condicionamento físico durante essas 2 semanas, né, para a gente garantir que o paciente fosse em melhores condições. Essa intervenção no pré-operatório, né, por 7 a 14 dias, ela pode ser tanto com o suplemento oral,
como com nutrição enteral, por exemplo, se a gente tiver um paciente com uma neoplasia de esôfago, que daqui a pouco não está conseguindo, por via oral, atingir todo o seu, né, o seu alvo calórico, a gente pode, quando possível, né, se não tiver obstrução total pelo tumor, colocar uma sonda, fazer essa nutrição pré-operatória por sonda nasoentérica, por jejunostomia, enfim, pela via que a gente conseguir, ou ainda com a nutrição parenteral, né? Então, usar a nutrição parenteral no pré-operatório, além de ser segura, parece que garante para esses pacientes que realmente necessitam, né, de vias complementares, um melhor condicionamento para a cirurgia, certo? Então, quando o paciente não atinge a meta nutricional com a via oral, ou são os pacientes de alto risco, e além daqueles que a gente triou, né, com aqueles valores críticos, que é o IMC menor do que 18,5, albumina menor do que 3 e perda de peso maior do que 10%, tem esses outros grupos de risco que, por si só, os pacientes idosos e os oncológicos, eles já devem ser classificados como paciente de risco pela própria Constituição, né? Então, se recomenda que esses pacientes usam suplementos orais no período de pré-operatório. O tempo sempre vai ser de 7 a 14 dias, seja para nutrição enteral, seja para o suplemento oral, ou até mesmo para nutrição parenteral. Não muda isso, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de suplementos que a gente pode usar. Existem no mercado inúmeros tipos de suplemento, em pó, líquidos, em creme. Hoje em dia tem muitos tipos de muitas marcas, então o ideal para esse paciente é que ele seja avaliado e que a gente tente ajustar um que fique adequado para o gosto dele, né, que ele possa ser aderente, né, ao uso desse suplemento. Esses suplementos aqui são suplementos completos, ou seja, eles têm os 3 macronutrientes e os micronutrientes em quantidades mínimas, conforme a nossa necessidade de ingesta diária, tá? E aqui a gente fala um pouquinho dos suplementos com fórmula imunomoduladora. O que é essa fórmula imunomoduladora? Na verdade, eles são suplementos completos também, né? Com os 3 macronutrientes e com os micronutrientes, alguns micronutrientes em doses aumentadas, inclusive, como o zinco, que vão favorecer também o processo de cicatrização, mas o conceito de fórmula imunomoduladora é aquela fórmula que contém a arginina, ômega 3 e nucleotídeo. Só existe no mercado hoje em dia esse produto, né, que é da Nestlé, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Impact. Hoje tem muito mais sabores, né? Antigamente a gente só tinha 2 sabores. E essa fórmula imunomoduladora, quando comparada com suplementos hipercalóricos e hiperproteicos sem a fórmula imunomoduladora, parece que ela tem alguma superioridade, principalmente quando se refere à cicatrização de feridas, a infecções de pós-operatório e a tempo de permanência. A gente não tem desfechos brutos com essas intervenções nutricionais, mas tempo de permanência hospitalar, taxas de infecções, né, de pós-operatório, todos são desfechos muito importantes, né, que a gente tem que buscar essa melhora, principalmente a alta o mais precoce possível para esses pacientes, tá? Então, essa fórmula imunomoduladora, ela vai ser preferida para aqueles pacientes com alto risco, que são os que a gente vai fazer a intervenção nutricional, submetidos principalmente a cirurgias oncológicas. E o tempo aqui é normalmente em torno de 7 dias no pré-operatório, tá? A dose deveria ser de 400 a 600 ml por dia, né? Então, é uma dose maior também do que normalmente a gente usaria do suplemento normal, para a gente conseguir atingir as doses necessárias aí do ômega 3, da arginina, ao longo do dia. Lembrando que o Impact, existe uma fórmula do Impact para ser usada por sonda nasoentérica, né? Então, para aqueles pacientes que não conseguem tomar por via oral, por algum motivo, esses pacientes podem sim usar por sonda também, tá? Tanto no pré-operatório como no pós-operatório. Lembrando que
os estudos e os guidelines do ERAS, que mostraram benefício do uso dessa fórmula com imunomoduladora, desculpa, eles fizeram uso no pré e no pós-operatório. Então, também, se o paciente no pós-operatório não conseguir receber dieta oral ou interal na semana de pós-operatório, na semana seguinte à cirurgia, provavelmente esse benefício da fórmula imunomoduladora seja perdido. A gente tem que usar no pré e no pós-operatório também, tá? Bom, esses dados com as fórmulas imunomoduladoras, validado em toda a literatura, assim, os guidelines mais antigos, tanto da ESPEN, que é a Sociedade Europeia, como a americana também, e o DITEM, que é a Sociedade Brasileira, também reforçando esse uso da fórmula com imunonutrientes, certo? A nutrição parenteral, então, no pré-operatório, vai ser feito para aqueles pacientes desnutridos ou em alto risco, lembrando de novo, né? A intervenção nutricional vai ser em todos os pacientes desnutridos ou com alto risco nutricional. A via é que vai mudar, de acordo com a tolerância e a possibilidade de nutrição que cada paciente vai ter. Tá? Então, ela vai ser usada parenteral naqueles que não puderem atingir os alvos por via enteral ou oral, mais suplementação. O tempo recomendado é o mesmo, né? 1 semana, 14 dias. A gente dificilmente inicia uma nutrição parenteral, né, com expectativa de usar menos de 7 dias, né? Isso já é digamos, uma recomendação, ou pelo menos, né, uma observação que a gente faz quando a gente começa uma nutrição parenteral. Não adianta, ou pelo menos adianta muito menos, a gente começar a nutrição parenteral 2, 3 dias antes do proposto da cirurgia. Quando a gente define que a gente vai fazer uma intervenção no pré-operatório com nutrição parenteral, a gente deve pelo menos esperar 1 semana aí, né, de 7 a 14 dias para planejar a cirurgia, tá? Muitas vezes a gente pode usar a parenteral complementar ou suplementar, né? Eu até vou explicar um pouquinho o que é esse conceito, porque algumas vezes já me perguntaram, desculpa, deixa eu botar. Algumas vezes já me perguntaram se era o que era essa suplementar, né? Se era outra fórmula, se tinha algum componente diferente. Na verdade, como é que a gente faz uma nutrição parenteral complementar ou suplementar? Por exemplo, a gente tem um paciente que está com uma sonda nasoentérica e que o alvo dele seria 60 ml hora da sonda nasoentérica e ele não tolera que a progressão da sonda passe de 20 ou 30 ml por hora. Então, esse paciente ele consegue atingir pela via enteral 50%, vamos dizer nesse exemplo, das necessidades calóricas e proteicas que ele precisa. Então, a gente vai calcular, né, uma fórmula completa com todos os macronutrientes, como a gente faria normalmente a nutrição parenteral total, mas com a metade das calorias que esse paciente precisa, justamente para que a soma da via enteral e a parenteral deem 100% do que ele necessita de valor calórico e proteico, tá? Então, nada mais é essa nutrição parenteral suplementar ou complementar do que uma nutrição parcial, digamos, né? A gente, ao invés de calcular 100% das necessidades, a gente vai calcular conforme o paciente precise para atingir os seus alvos nutricionais, certo? Então, aqui, mais ou menos, uma outra publicação, mas também sugerindo o uso da nutrição parenteral, né, pré-operatória, também, né, de uma maneira bem simples. Primeira coisa, avaliando o risco nutricional, paciente que está com risco nutricional ou desnutrido, a gente vai, e não estiver atingindo os alvos com a via enteral, a gente vai associar a parenteral. Então, pelo menos por 7 dias, e aqui tem uma sugestão de necessidades calóricas e proteicas, conforme a gente vai usar, certo? Essa meta-análise que foi feita, na verdade, com 16 estudos incluídos, né, mostrando esse benefício da nutrição parenteral no pré-operatório, mostrou que o uso dessa parenteral no pré-operatório reduz complicações no pós-op, né, e principalmente tempo de internação, sendo que esse benefício, ele no mínimo tem que ser em torno de 7 dias, né? Lembrando que, assim, o objetivo da gente usar a nutrição parenteral no pré-operatório, ou mesmo as outras intervenções, não é o ganho de peso,
é muito difícil a gente ganhar peso nesse contexto, assim, nesse momento. O nosso objetivo com essa intervenção nutricional é recuperação dos estoques energéticos, recuperação de alguns distúrbios, principalmente, deficiências vitamínicas e de micronutrientes que possam interferir também nessa recuperação, e das reservas de glicogênio. É muito difícil o paciente ganhar peso nesse momento, né? Ainda mais os pacientes, por exemplo, oncológicos, que a gente sabe que já tem todo o metabolismo favorecendo ao catabolismo, né? Então, no momento cirúrgico agora, né, a única recomendação que a gente tem é o posicionamento da sonda ou jejunostomia cirurgicamente para aqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgias abdominais, principalmente de abdômen superior ou pâncreas, certo? Para justamente a gente poder iniciar essa nutrição o mais precoce possível no pós-operatório. E finalizando, falando do pós-operatório, então, né? Então, o principal condutor, assim, né, dessas recomendações de nutrição no pós-operatório são, sim, os guidelines do ERAS, né? Que principalmente, desde 2005, tem feito publicações e surgiram muitas publicações depois disso, comparando, né, intervenções em pacientes cirúrgicos que foram submetidos a protocolos do ERAS e não, e a gente viu que nesses pacientes que seguiram as recomendações do ERAS acabaram tendo melhores desfechos, mas mais importante do que isso, sem o aumento de complicações cirúrgicas, principalmente fístulas, né, que é o maior medo dessa introdução da dieta precoce, tá? Então, o guideline do ERAS, como a gente já falou, né, ele é um bundle, um pacote de medidas, né, que vai desde o pré-operatório, sendo que no pré-operatório, no que se refere à nutrição, a intervenção mais importante é a abreviação do jejum pré-operatório, isso reduz o estado de resistência insulínica que acontece, né, quando o paciente fica com um jejum prolongado. Para isso, a gente usa a maltodextrina 2 horas antes da cirurgia, e isso, além de ser uma prática que mostrou melhores benefícios, desde satisfação do paciente até realmente um quadro de menor resistência insulínica, não teve maior risco de aspiração. Isso foi validado por inúmeras sociedades, inclusive de anestésio americana, enfim, com bastante segurança. Os únicos pacientes que a gente tem que ter um pouco cuidado para fazer essa abreviação de jejum são os pacientes que a gente já conhece que têm gastroparesia pela causa que for, por exemplo, diabéticos, enfim, pacientes às vezes politraumatizados ou com TCE, às vezes acabam tendo um quadro de gastroparesia. E no pós-operatório, a recomendação do ERAS, que é de acordo com essa do guideline da ESPEN que eu mostrei para vocês, que é o início da dieta precoce no pós-operatório, né? Entre 12 a 24 horas. Em alguns guidelines do ERAS, vocês sabem que existem específicos para cada tipo de cirurgia, então existem alguns detalhes que são diferentes, mas na maioria deles, eles sugerem, inclusive, que a dieta do tipo líquida pós-operatória, né, os líquidos claros, enfim, líquidos sem resíduos, ela poderia ser iniciada tão logo o paciente se acordasse da anestesia, certo? Então, a recomendação no pós-operatório é o início realmente da nutrição enteral, e aqui enteral, né, leia-se via oral ou enteral, o que for possível, de preferência nas primeiras 24 horas, né? Naqueles que não puderem receber via oral, a enteral, sim, por sonda, e aqueles que não atingirem, ou naqueles que não vão atingir pelo menos 50% do necessário nos próximos 7 dias. Como é que a gente vai saber isso, né? Isso na beira do leito é um pouquinho complicado, mas a gente tem como ter uma ideia, assim, aqueles pacientes que no primeiro dia de pós-operatório começa com muitos sintomas, muita náusea, ou muita drenagem, ou vômitos, enfim, e que a gente não conseguiu nem introduzir os líquidos, essa dieta líquida pós-operatória, né? Dificilmente a gente vai conseguir progredir até atingir uma dieta normal, digamos, em 7 dias, né? Então, esse paciente que vai aceitar menos de 50%, a gente poderia iniciar a dietinha por sonda. A ideia é que se iniciasse com baixo volume, de 10 a 20 ml hora, né? E a progressão fosse lenta conforme a tolerância do paciente.
Aqueles que não atingirem pelo menos 50% por mais de 7 dias dessa dieta por sonda nasoentérica, a nutrição parenteral poderia ser associada. A nutrição parenteral nesse molde que eu falei para vocês, talvez, né, de usar a nutrição complementar ou suplementar, mantendo sempre que possível a via interal ou oral associada, né? Isso é melhor, reduz o risco de translocação, mantém as vilosidades funcionantes no intestino, né? O risco de fazer atrofia de vilosidades. Então, é bem importante, sempre que possível, a gente manter, mesmo que seja uma dietinha atrófica, né? Que seria essa com baixo volume, para a gente manter essa barreira intestinal, tá? A menos que a gente tenha um caso de obstrução intestinal, né? E que aí sim a gente deveria começar diretamente com nutrição parenteral e não esperar tão cedo quanto possível. Lembrando também vocês, assim, que tanto a nutrição parenteral como a dieta interal, né, por sonda, ela só pode ser feita naquele paciente que tiver estável do ponto de vista hemodinâmico, certo? Então, assim, o paciente, por exemplo, que foi submetido a uma cirurgia de grande porte, que foi recuperar na UTI, que nas primeiras 24 horas está chocado, está com noradrenalina, está com associação de vasopressores, ou ainda tem marcadores de perfusão tecidual alterados, um lactato ainda alto, acidose metabólica grave, distúrbios de eletrólitos ainda muito importantes, esses pacientes não devem receber nutrição de nenhum tipo, seja enteral, seja parenteral, tá? Então, sempre tem que prestar atenção a isso, e normalmente esse cuidado na UTI se faz para a gente conseguir ver também qual é o melhor momento clínico, né, para início da dieta, no pós-operatório, tá? Aqui eu trouxe essa publicação para vocês, só porque é uma publicação bem recente, a gente até acabou discutindo na UTI, né, entre os colegas. Então, ela comparou o início de nutrição parenteral precoce com a tardia, né, no pós-operatório de cirurgias abdominais. Então, ele dividiu os pacientes em 2 grupos. Um grupo, esse dito como tardio, associou a nutrição parenteral em torno dos 7 dias, do 7º dia de pós-operatório, que é essa recomendação que a gente tem pelo último guideline, né? E o outro grupo fez uma nutrição parenteral precoce em torno do 3º dia. E parece que esses pacientes que receberam nutrição parenteral precoce, em torno do 3º dia de pós-operatório, eles tiveram menores taxas de infecção e de complicações infecciosas no pós-operatório. Então, foi benéfico o uso da nutrição parenteral associada já em torno do 3º dia. Isso, claro, foi uma publicação bem recente, né? É um ensaio clínico randomizado, mas talvez comece aí uma tendência para a gente mudar esse tempo que a gente espera antes de associar a nutrição parenteral. Talvez isso possa ser cada vez mais precoce e a gente não esperar mais tanto tempo até que a gente associe uma outra via de nutrição nesses pacientes, tá bem? Então, o que eu quero que vocês, né, como cirurgiões, assim, o que eu acho que vocês deveriam lembrar dessa aula, tá? Então, a importância da avaliação, né, e da identificação dos pacientes desnutridos e em risco nutricional, e isso facilmente pode ser feito no consultório, no momento da consulta. A intervenção no pré-operatório para aqueles pacientes com alto risco, certo? E isso pode ser vocês, pode ser encaminhado para um nutricionista, pode ser encaminhado para um outro colega nutrólogo, enfim. E a via que a gente vai fazer essa intervenção vai depender do tipo do paciente, da condição desse paciente, né? Enfim, da situação desse paciente. O início da dieta precoce no pós-operatório assim que possível, né? E atentar, né, para a aceitação da dieta no pós-operatório. E quando for necessário, não hesitar em associar vias de nutrição, né, para conseguir atingir os alvos nutricionais.
A nutrição parenteral, além de alguns estudos talvez mostrar até algum benefício, mas ela seguramente é segura para a gente usar nesses pacientes, desde que bem calculada e não extrapolando, obviamente, né, os alvos calóricos dos pacientes. Então, se a gente conseguir... Muitas vezes a gente tem que associar essas vias para atingir os alvos nutricionais. Uma coisa que é bem importante nesse último item é que a gente precisa desse trabalho multidisciplinar, conversar com a nutricionista, ver com ela quanto que o paciente está aceitando da dieta, né? Porque muitas vezes, assim, quando a gente prescreve uma dieta, por exemplo, líquida pós-operatória, mesmo que o paciente coma ou aceite 100% do que for oferecido, isso dá 400 calorias num dia. Isso não é nem a metade de alvo nutricional de qualquer ou quase totalidade dos pacientes submetidos à cirurgia de grande porte. Então, não adianta também o paciente está aceitando dieta, se essa dieta em questão for uma dieta líquida pós-operatória. Tá? Então, isso é importante conversar com a nutricionista, que ela faça esse controle de ingesta e que a gente possa tomar as atitudes necessárias, né, o mais precoce possível para garantir os melhores desfechos nesses pacientes, que é o objetivo de todo mundo, né? Bom, pessoal, acho que era isso, né? Deixa eu abrir aqui. E eu fico à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim. Doutora Carol, boa noite. Boa noite, doutor Antônio, tudo bem? A senhora vai bem? Vou bem, sim. Que bom. Em primeiro lugar, parabéns aí pela aula, né? Excelente, como sempre. Obrigada. E demonstra que a gente sabe, né, o teu profundo conhecimento nessa área de nutrição. E em especial, Carol, eu queria tomar liberdade de reforçar uma coisa que tu colocaste bem, né? Que é a questão da nutrição imunomoduladora e da nutrição pré-operatória, né? Eu sou da época que a gente não se preocupava com isso e fazia cirurgias de grande porte, né? E via, às vezes, aqueles pós-operatórios turbulentos, com complicações, deiscências de anastomose, infecções respiratórias, a gente não entendia por quê, porque a cirurgia tinha transcorrido tecnicamente muito bem, né? Hoje a gente sabe bem que o que estava faltando para esse paciente era isso que tu comentaste, né? Aquela complementação que não é só do ponto de vista nutricional, mas também do ponto de vista de modulação imunológica. Uhum. Né? Sim. Então, são as duas questões, né? Então, é muito importante. Hoje eu nos rounds sempre fico perguntando, né? Os residentes já me conhecem por isso, mas como é que esse paciente está se alimentando? Como é que aqueles quadros complicados, aquelas pancreatites de longa evolução, necrohemorrágicas, enfim, o paciente fica 5, 7 dias em NPO e acaba que a gente acaba se esquecendo disso. E faz toda a diferença na evolução. Sem dúvida. Então, acho que é um reforço. E aí, até aproveitando uma pergunta para ti, Carol. Nutrição parenteral no pré-operatório com finalidade imunomoduladora, isso tem algum valor naqueles pacientes incapazes de ingerir via oral? Na verdade, assim, se a gente for comparar os imunonutrientes que a gente tem no IMPACT, a gente não tem exatamente as mesmas coisas para fornecer pela parenteral. Ômega 3, sim, né? A gente tem um lipídio, que é um lipídio que a gente tem como usar na Santa Casa, né? Não são todos os hospitais que têm disponíveis, mas a gente tem, que ele é mais rico em ômega 3, então pelo menos teria uma quantidade de ômega 3 maior. O que às vezes a gente acaba fazendo nesses pacientes que não toleram a via oral e que estão com parenteral no pré-operatório é tentativa de dar alguma coisa do impacto, seja por sonda, né? Mesmo que seja pequenos volumes ou inferiores ao que a gente precisaria, para tentar garantir assim esse benefício da imunomodulação.
mas não tem muito estudo com isso, assim, é uma coisa que a gente tenta fazer, né, meio empírico, assim, né, para tentar garantir alguma coisa. Mas o mais importante, na verdade, se a gente consegue melhorar um pouco o estado nutricional, certamente já vai ter um ganho, né? Mas a imunomodulação, especificamente, é só com essa fórmula interal mesmo que a gente consegue, dessa forma. Era a ideia que eu tinha mesmo, que, na verdade, se o ponto fosse imunomodulação, teria que ser com o Fresubin. A gente, às vezes a gente tenta, assim, se for possível, colocar uma sondinha, mesmo que seja para fazer aquele pequeno volume ali, que a indicação do Impact é 400, 600 ml por dia, então ver se o paciente tolera, nem que seja essa pequena quantidade, né? Ou se ele não tolera a dieta, libera só o suplemento. Eu já tive alguns pacientes que a gente fez isso. Tinha nutrição parenteral no pré-operatório, não conseguia se alimentar, mas tomava 2 Impact por dia, né? Então a gente conseguia garantir, a gente sempre tenta, né? De alguma maneira a gente sempre tenta. Sim, com certeza. Excelente, doutora Carol. Bom, mais uma vez te agradecer muito aí pela tua disponibilidade, né? Pela aula. Né? Esse é um tema muito importante, viu, pessoal? Isso é um diferencial, assim, na evolução das nossas cirurgias, em especial as cirurgias de grande porte, cirurgias de ressecção de grandes segmentos do trato digestivo. Faz toda a diferença a gente esperar um pouquinho, imunomodular esse paciente com suplementação. A gente vê isso no pós-operatório, o quanto esses pacientes evoluem muito melhor do que aqueles que enfim, não tiveram a oportunidade de fazer isso. Então, acho que esse reforço é bem importante. Isso aí. Muito bom. Doutora Carol. Olá. Oi. Oi, tudo bem? Não sei, minha câmera não está aparecendo para mim. Eu tenho uma dúvida. Às vezes a gente pega muito pacientes nutridos, né? Como a gente conversou aí na aula. Alguns vêm com albuminas baixa, transferrina baixa, quando a gente vai avaliar estado nutricional, e a gente indica realmente a questão de suplementar no pré-operatório. A gente sempre bota aí essa questão, né? Quando a gente lê 7 a 14 dias de suplementação, e a gente até vai tentar rever como é que fica a transferrina. Assim, é algo obrigatório a se reavaliar depois para indicar a cirurgia? Ou se a gente leva só em consideração a parte clínica mesmo, o paciente está se sentindo melhor, melhorou a mobilidade, ou se realmente nós temos que pegar e ter um alvo assim, com uma transferrina bem a vida menor, de chegar num alvo com ela. Não sei se ficou bem. Ótima pergunta, Eduardo, mas assim, na verdade não, né? A recomendação não é a gente medir seriado esses marcadores. De novo, a gente usa eles para identificar os pacientes que vão estar em risco e para a gente fazer a nossa intervenção. A menos que seja um paciente que não tolerou a intervenção que tu fez, né? Ou que tu suspeite que de alguma maneira aquilo não foi absorvido, enfim, como teve muita diarreia, vomitou, não tolerou, enfim, e não se buscou outras alternativas, a melhora funcional do paciente é sempre a mais importante, né? O que a gente vê na prática é isso, assim, são esses pacientes que daqui a pouco não conseguia tomar banho sozinho e consegue, não conseguia caminhar até o banheiro e agora consegue. E isso a gente às vezes consegue no pré-operatório, né? Essa melhora funcional. Mas a melhora desses marcadores a gente nem precisaria buscar, né? Não tem indicação de se repetir isso antes da cirurgia. A indicação é tu dosar eles para justamente ver quem é que tem risco, fazer a intervenção, né? Por esse período que foi recomendado. Claro, existem alguns pacientes, vamos dizer assim, os desnutridos extremos, né? A gente, na Santa Casa, acaba, como é um hospital de referência, a gente acaba recebendo alguns pacientes em estados gravíssimos, né? Com IMC de 13, 14, 15. Talvez esses pacientes desnutridos muito graves, a gente realmente tenha que esperar um tempo maior, né? Tenha que fazer todo um plano nutricional prévio mais importante, mas de uma maneira geral, a recomendação é essa. Uma outra coisa que eu até não falei na aula, mas que também é importante,
às vezes, essas alterações de transferrina e tal, dosar também algumas deficiências vitamínicas que podem estar associadas aos quadros de desnutrição, né? Pelo menos as mais frequentes, e fazer essa reposição também nesse período de pré-operatório. Ferro, ácido fólico, B12 e até vitamina D, né? Tem indicação da gente fazer reposição durante esse período aí do preparo pré-operatório, tá? Mas dosar de, digamos assim, seriado ou buscar um nível X, né, de um valor tal, é meio complicado. Talvez a gente não consiga atingir aquele 3 de albumina num paciente com câncer, por exemplo, que a gente sabe que vai ter, que é um estado bem catabólico, e pela própria doença em si, muitas vezes a albumina está baixa, né? Ou pela gravidade. Perfeito, obrigado. Nada. Doutora Carol, mais uma vez, então, muito obrigado Imagina, sempre que precisar, pela, à disposição. muito obrigado aí. Um grande abraço aí para ti, uma boa noite aí, bom descanso. Obrigada, e quando os meninos precisarem também, sabem onde me encontrar lá no Santa Rita. Tá bom? Um abraço. Já és uma Boa referência, pode ter certeza. Um abraço, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, Carolina.